Hoje, aproveitando o Natal, vou falar de uma coisa muito paradoxal. Comunismo e cristianismo têm relação entre si? Por quê? A gente aprende que Marx diz que a religião é o ópio do povo. Houve uma perseguição muito forte no governo comunista da Rússia, em outros também, aos cristãos, a padres, etc. Então, é preciso a gente perceber uma coisa quando a gente quer pensar. Pensamento é complexo. Não é uma coisa banal, simples, óbvia. Então, houve um comunismo cristão? Pois bem, é um livro que teve um sucesso grande anos atrás e que falava da República Comunista Cristã dos Guaranis. É o seguinte, no atual Paraguai, os jesuítas formaram reservas, reduções, como eles chamavam, em que eles reuniam índios guaranis e eram perseguidos pelos bandeirantes que vinham de São Paulo. Vinham de São Paulo para quê? Para escravizá-los, para fazer que eles trabalhassem para eles como escravos, a coisa mais abominável que você pode fazer com um ser humano. E aí, os jesuítas, ao mesmo tempo que educavam as pessoas na fé cristã, colocavam as pessoas a trabalhar para o coletivo. Daí essa ideia. Existirá um comunismo cristão? Se você olha certas tribos do Brasil, você vê que os antropólogos comentam que, por exemplo, mitos, lendas, o índio que sai para caçar e, em vez de levar a caça para a tribo, come tudo sozinho na floresta. Ele vira bicho, vira animal. Porque o caçador, o que ele tem que fazer é que levar a comida dele, a caça que ele conseguiu, e distribuir para todos os outros. E o único que não come da carne é ele próprio. Então, se não houver o tempo todo uma doação recíproca, ele não vai comer nunca carne. Para ele comer carne, ele precisa que os outros deem carne para ele, caçado pelos outros, assim como ele dá para os outros. Então, a ideia do egoísmo é inaceitável. Numa favela, numa tribo, um ato falho meu pensando na pobreza da tribo, mas é uma pobreza não miserável. Numa tribo, você tem ocas, malocas, e essas ocas não têm dono. Não existe quem vende rede, não existe quem vende flecha. O trabalho é conjunto, é coletivo. E é um trabalho, inclusive, um tanto leve. Um autor cujo nome vou colocar nos comentários, para ter problema de soletrar, que é o Pierre Clastre, dizia, na verdade, se a gente pensar em termos de trabalho, o índio trabalha umas 3 horas por dia. O resto do tempo está realmente se divertindo, vivendo a vida, levando a vida. Os custos são baixos, mas a vida também é prazerosa e boa. Então nós temos essa ideia de um comunismo primitivo. Voltando ao comunismo cristão. Quando Jesus disse, é mais fácil uma corda grossa, um camilos, que foi traduzido erradamente como camelo, mas na verdade é uma corda grossa. É mais fácil uma corda grossa passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Ou quando ele diz ao rico que quer segui-lo, vende tudo o que tem e dá aos pobres, você tem uma restrição, pelo menos muito grande, à diferença de dinheiro. Quer dizer, a ideia é vamos trabalhar, vamos cooperar, vamos estar juntos. Ou mesmo a palavra comunhão, o que é comungar? Comungar é partir o pão, é comer junto. Não, comer junto e dando ao que não tem mais comida. Quantas não são as histórias da Bíblia que falam, por exemplo, da multiplicação dos pães? O que é isso? É dar comida a quem não tem. Então, existe um ponto interessante aí a aproximar entre o cristianismo, entre os nossos índios, entre o comunismo, entendido simplesmente como isso. Não haver propriedade privada, não haver desigualdade social, não haver a exploração de um pelo outro. Isso é possível em nossos dias? Isso é viável? Muito difícil. A nossa economia é muito diferente. Mas a inspiração vem de respirar. A inspiração pode ser muito importante. Então, talvez toda essa inspiração na igualdade, na cooperação, etc., seja uma coisa que a gente deva aprender. Próxima vez eu vou falar de comunismo, o comunismo que existiu, ditadura, horrível, etc. e tal, mas eu queria primeiro valorizar esse ponto que eu acho que é muito importante para ser pensado por quem não tem preconceito. E eu falo sobretudo para pessoas que não têm preconceito de pensar. Então, um feliz final de ano para todos, mas a gente volta antes do Réveillon.